Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto, uma edição repleta de notícias. Antônio Manuel Góes e a Copa do Mundo causando prejuízo aos clubes de futebol. Jorge Moraes e a homenagem ao italiano Paolo Rossi. Aqui na Europa irei destacar o desespero das mídias tradicionais com o crescimento de outros canais de comunicação, assim como um dia que entrou na história do futebol mundial na luta contra a discriminação racial. Antes de mais nada, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Antes de ir até Maceió, lembrando para você permanecer aqui no canal. Tem muitas informações nessa edição do PB Desporto. Jorge Moraes e a homenagem ao italiano Paolo Rossi. Olá, Júnior, forte abraço para você. Estamos aqui de volta no PB Desporto e mais uma vez a gente vai comentar um assunto que despertou a atenção do mundo do futebol. A morte de Paolo Rossi, o jogador italiano que inclusive eliminou a seleção brasileira numa Copa do Mundo. É um jogador que faleceu esta semana. E o mundo do futebol, a cada 15 dias, está recebendo uma notícia que termina chocando o lado do futebol. Foi Diego Maradona e outros grandes atletas que estão indo embora, nos deixando, alguns vítimas até da sua própria história, do seu passado, da sua convivência diária consigo mesmo. Isso talvez tenha influenciado, que foi o caso do Diego Armando Maradona. Agora, no caso do Paolo Rossi, um jogador que tinha uma vida equilibrada, que era um empresário lá na Itália, que conseguiu, depois que parou de jogar futebol, conseguiu estabelecer a sua vida como empresário e um homem realmente de negócio e de sucesso, inclusive na televisão italiana. Eu aqui confesso que lamento quando um profissional desse quilate, um profissional dessa qualidade, ele vai embora tão cedo. E aí a gente fica aqui somente a lamentar. Aqui no Brasil, jogadores como o Zico, o Júnior e tantos outros demonstraram assim a sua tristeza com a morte desse jogador italiano. Até porque eles jogaram na Itália e conviveram com o Paolo Rossi, um jogador que foi extraordinário e que marcou também na história do futebol brasileiro pela convivência de disputa de Copa do Mundo, onde ele teve sempre uma participação extraordinária, excelente, muito profissional e, acima de tudo, muito respeitado por todos os italianos e por todos os torcedores do mundo de um modo geral. Então fica aqui a nossa lembrança, o nosso registro, o nosso comentário com relação à morte de mais um astro, quase um gênio também no futebol. Tá certo, Júnior? Forte abraço para você. A qualquer momento a gente volta aqui do Nordeste do Brasil, dentro do PB Desporto. Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, homenageando o italiano Paolo Rossi, que faleceu na última quarta-feira, dia 9 de dezembro, aos 64 anos, e que na memória do brasileiro está sempre associado àquele jogo do Mundial da Espanha, em 82, quando o Paolo Rossi marcou os 3 gols da vitória por 3-2 da Itália diante de um Brasil de Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, Leandro e outros craques. E no prosseguimento do Mundial marcou mais gols, teve grandes atuações, sendo decisivo para a conquista da Itália na Copa do Mundo da Espanha. Ele que era muito amigo do Zico, do Júnior e outros jogadores brasileiros e sempre demonstrou o seu carinho, o seu respeito pelo futebol do Brasil. É notório a preocupação, o desespero das chamadas mídias tradicionais com o crescimento de outros canais de comunicação, de outros meios na internet. E isso ficou mais evidente recentemente com a atitude do Grupo Disney com relação à renovação de contrato dos seus funcionários da ESPN como da Fox, colocando como ponto crucial que para esses renovarem contrato com a empresa não poderiam estar
associados, terem vínculos com outras empresas, inclusive na internet. E aí que está o X da questão, a preocupação com a internet, com o crescimento desse meio, né, dos canais, até porque muitos funcionários também desse grupo têm canais na internet, no YouTube, canais relevantes, com muitos inscritos, e que lhe permitem, né, um retorno financeiro muito bom. Então, o próprio Benjamin Bach, que não renovou com o grupo, né, teria não renovado esse contrato justamente por discordar dessa imposição do grupo Disney. Isso demonstra cada vez mais a preocupação da chamada mídia tradicional com o crescimento dos meios na internet. O tratamento tem que ser outro. Não adianta mais querer impor, porque quem vai perder justamente são essa mídia tradicional que não tem mais, né, aquela força que pensava ter. Vamos até o Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, abordando a Copa do Mundo sendo prejudicial aos clubes de futebol. Olá, Antônio Júnior e gente do BB Desporto. O recente acerto do Flamengo com a Fiorentina da Itália na cessão em definitivo do atacante Pedro por 14 milhões de euros, algo em torno de 86 milhões de reais, impõe outra reflexão sobre o elevado investimento dos clubes mundo afora, à mercê de um calendário que inclui torneios com seleções nacionais, entre eles as Copas do Mundo, das Confederações, Eurocopa, Copa América, para nos limitarmos à Europa e aos países latino-americanos. Sem essa de parafrasear Nelson Rodrigues, gênio da literatura brasileira, sim, mas politicamente um fascista, que se referia à seleção brasileira como a pátria de chuteiras, a induzir nossos jogadores de futebol à obrigatoriedade moral e cívica de jogar no scratch da CBD, atual CBF, e os clubes a cederem seus profissionais sem qualquer contrapartida remuneratória. Copas do Mundo com suas eliminatórias e eventos continentais em detrimento dos campeonatos e copas nacionais interferem na estrutura financeira dos clubes, além dos riscos recorrentes do retorno de atletas lesionados nos jogos de suas seleções. Já embrionária na Europa, liderada pelo Real Madrid, uma rebelião contra a leonina interferência das instituições confederativas na vida dos clubes. Aliás, o maior interesse público aí no outro lado do Atlântico se relaciona à Champions League e à Europa League, correspondentes às nossas Libertadores e Sul-Americana, com as agremiações classificadas nas respectivas competições nacionais. Todavia, a resistência aos torneios internacionais, no modelo vigente faz quase um século, implicará uma guerra de imprevisíveis resultados contra a superpoderosa organização de mafiosos do futebol encastelada na FIFA, na UEFA, na Conmebol e CONCACAF, com suas confederações e federações regionais, consolidada desde sempre através de estratosférica bandalheira que rendeu nesta década findante banimentos de figurões globais como João Avelange, Joseph Blatter e Jack Warner, cujos herdeiros ainda se sustentam, alguém duvida, à base do mesmo tradicional conluio de permissividades e mega corrupção, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. Mais um fato lamentável, deplorável de racismo nos gramados. Dessa vez no jogo entre o Paris Saint-Germain, o time do Neymar, Mbappé e companhia, contra a equipe turca do Istambul Basaksehir. Jogo esse pela Champions League, lá em Paris. E o quarto árbitro, o romeno Sebastian Cotescu, usando palavras racistas contra um dos assistentes da equipe turca, o Pierre Ebo, ofendendo, destratando, cometendo um ato criminoso, um ato deplorável. Ainda tem pessoas dizendo que isso é mimimi, que isso não existe, ou então que isso é uma coisa pequena. Como que é pequena? Como é que ainda tem gente que não consegue enxergar, não consegue ver a seriedade que é o combate ao racismo? É no futebol, é fora do futebol, em todos os segmentos. Isso é totalmente inadmissível. Desde que o canal começou aqui, acho que já é a terceira ou quarta vez que a gente comenta sobre atos de racismo. No esporte, fora dele. Isso tem que ser combatido, e isso é totalmente deplorável.
E esse quarto árbitro, o romeno, o nome dele, Sebastião Cotesco, é uma figura que merece uma punição pesadíssima. Não apenas afastá-lo dos jogos, é óbvio, isso já vai ser feito, mas uma punição muito maior. E é preciso que a mídia, no geral, combata isso também para valer. Louvável atitude dos jogadores, e por aí que a gente fala que foi um marco, né? Foi um dia especial, porque é a primeira vez, deixa eu trabalho com futebol, com esporte, que eu vejo dois times saindo em protesto contra essa atitude. O jogo foi realizado no dia seguinte, o Paris Saint-Germain ganhou por 5-1, mas isso está em segundo plano. O importante foi essa revolta dos jogadores. Agora é preciso que haja realmente punições duríssimas. Lewis Hamilton, um dos mais engajados nessa luta, piloto de Fórmula 1, também, mais uma vez, cobrou que haja uma punição severa, e outras pessoas mais. O PB Desporto vai ficando por aqui, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto do Instagram, sempre com lives às quartas-feiras e sábados, sempre com notícias importantes, pertinentes ao mundo do futebol e demais modalidades. A todos um grande abraço e até a próxima. Yeah.